Olá, pessoal, como vocês estão? Vamos hoje, então, para a 19ª aula de Biologia, né, no geral, e a nossa 7ª aula. Na aula de hoje, a gente vai dar continuidade ao conteúdo de origem da vida que a gente viu na aula passada, tá? Então, hoje, especificamente, a gente vai falar de como surgiu o primeiro ser vivo na Terra, tá? Esse conteúdo, ele é da Biologia 1 e ele tá no módulo 2. E eu sou a professora Clara Batista. Bom, então, para a gente recapitular a nossa última aula, a última aula que vocês tiveram comigo, o que a gente viu foi que o experimento de Pasteur comprovou a teoria da biogênese, comprovou definitivamente a teoria da biogênese, que diz que um ser vivo ele surge a partir de um ser vivo pré-existente, tá? Mas surge a pergunta que vai ser a pergunta que vai ser a geradora da nossa aula de hoje. Se os seres vivos eles surgem de outros seres vivos, como surgiu o primeiro? Tá? É um tema que desperta muito questionamento e curiosidade, não tinha ninguém lá para observar e anotar, deixar registrado o que aconteceu. Então, os cientistas eles elaboraram hipóteses e eles tentam testar elas por observações, por testes em laboratórios e tudo mais. As hipóteses, né, as mais aceitas, são 3. A gente tem a primeira hipótese, que fala da formação de células simples através de processos químicos e físicos. A gente tem a segunda hipótese, que fala sobre viagem em um meteorito. E a gente tem a terceira hipótese, que fala sobre fendas alcalinas. Então, vamos lá. Vamos explorar a primeira hipótese, que é sobre a formação de células simples através de processos químicos e físicos, tá? Em 1920, Oparin e Haldane, eles propuseram como seriam as condições da Terra primitiva, tá? E como teria surgido o primeiro organismo vivo, tá? O Oparin e Haldane, eles têm propostas parecidas e elas foram lançadas na mesma época, mas elas são propostas independentes. Cada um estava em um canto fazendo o seu estudo e eles lançaram essa proposta. E a proposta deles dizia o seguinte: a Terra primitiva, que ela seria, né, enquadrada nos primeiros 400 milhões de anos, tá? Ela estava sob as seguintes circunstâncias. Ela tinha uma intensa atividade vulcânica, ela tinha o bombardeio de rochas e gelo que vinham do espaço, tá? E tinha temperaturas super elevadas. Bom, a partir desses 400 milhões de anos, a Terra começa a esfriar. E aí a gente já vai ter a presença da água líquida e de um caldo extremamente nutritivo, cheio de matéria orgânica, tá? Compostos orgânicos. Esses compostos eles vão estar submetidos aos eventos anteriores, que vão estar esporádicos, mas que vão acontecer. Então, a gente vai ter atividade vulcânica, intensas tempestades, tá? Temperaturas que vão estar um pouco mais elevadas, né? A Terra está esfriando ainda, né? E aí, o que acontece? Esse caldo nutritivo, ele vai sofrer reações químicas e vai resultar em moléculas orgânicas complexas, tá? Que a gente vai chamar de coacervados. O que são os coacervados? O que é isso? A gente vai ter um aglomerado, por exemplo, de proteína, tá? Esse aglomerado de proteína, ele vai ter moléculas de água em volta dele. E essas moléculas de água elas vão se juntar e formam um coacervado. O coacervado, eles não são considerados organismos vivos ainda, mas sim os precursores dos organismos vivos. Por quê? Eles já vão ter uma camada externa que vai separar o meio interno do meio externo, tá? Beleza, essa foi então a proposta de Oparin e de Haldane, tá? De 1920. Em 1953, Miller e o Ray,
né? Um era o estudante e o Ray era o professor, eles decidem testar em laboratório as hipóteses de Oparin e de Aldânio, tá? Sobre as condições da Terra primitiva, como que teria acontecido e se o resultado iam ser mesmo coacervados, tá? E aí eles conseguiram montar um aparato em laboratório que reconstituía, né, as condições da Terra primitiva, e o resultado foi que eles conseguiram produzir uma variedade de aminoácidos encontrados em organismos atuais, tá? E compostos orgânicos. O aparato a gente pode ver nessa figura. Foi isso que eles montaram em laboratório. Eles reconstituíram, né, as condições da Terra primitiva, uma alta tensão, os gases que estavam presentes, tá? E ao final, naquele tubo U, eles conseguiram observar, o resultado deles foi uma série de aminoácidos e compostos orgânicos. Bom, a segunda hipótese para o surgimento do primeiro ser vivo na Terra é sobre a viagem no meteorito. O que ela fala? Que substâncias como aminoácidos e açúcares podem ter chegado à Terra através de meteoritos. Da onde que os cientistas tiraram isso? Trouxe para vocês uma reportagem da BBC Brasil que fala que foi encontrado açúcar em meteoritos de bilhões de anos, tá? A fonte está aqui embaixo na reportagem, se vocês quiserem acessar. Essa reportagem ela fala de 2 meteoritos, tá? E eu queria destacar um deles, que é o meteorito Murchison, que foi encontrado na Austrália em 1969. E esse meteorito, ele foi encontrado, os cientistas encontraram nele mais de 90 tipos de aminoácidos, tá? Então, um evento como esse pode ter acontecido, né? O meteorito trouxe aminoácidos de fora, e ele chegando aqui e encontrando as condições ideais, pode ter formado o primeiro ser vivo. Bom, então, para finalizar as nossas hipóteses, né, de como surgiu o primeiro ser vivo, a gente tem a hipótese das fendas alcalinas, que diz o seguinte, que compostos orgânicos eles poderiam ter sido produzidos inicialmente nas águas oceânicas profundas, nas fendas alcalinas, que a gente pode ver na imagem. Então, nessas fendas, a gente teria condições ideais, né? Uma temperatura que é mais quentinha, mais ideal, uma disponibilidade de nutrientes que podem ter favorecido o aparecimento dos primeiros seres vivos. Então, pessoal, a gente conseguiu responder como surgiu o primeiro ser vivo na Terra e como os seres surgem a partir daí, né? Dessa primeira aparição, desse primeiro surgimento, né? E aí vem uma terceira pergunta geradora. Como eram os organismos pioneiros? Como esses organismos se comportavam? Como eles se alimentavam? Eram seres autótrofos ou heterótrofos? Lembrando que organismos heterótrofos são aqueles que precisam se alimentar de uma matéria externa para conseguir energia para exercer suas funções vitais. Já os seres autótrofos, eles conseguem essa energia para suas funções vitais através de processos internos como os da fotossíntese. Então, a gente tem 2 hipóteses, tá? Para como seriam esses primeiros seres vivos da Terra. A gente tem a hipótese autotrófica, que defende que os primeiros seres vivos eram seres autótrofos. Ou seja, eram seres, por exemplo, que faziam fotossíntese. Já que eles não tinham outros seres ali disponível para se alimentar, né, deles, eles seriam seres autótrofos. Uma questão dessa hipótese é que os seres autótrofos eles precisam de uma maquinaria complexa
para conseguir realizar o processo da fotossíntese. E imagina, o primeiro ser vivo vai ser um ser vivo muito simples. Como é que ele vai ter essa maquinaria tão complexa para a fotossíntese, para fazer a fotossíntese? Bom, a segunda hipótese que a gente vai ter é a hipótese heterotrófica, que defende que os primeiros seres vivos vão ser seres heterótrofos. Esses primeiros seres vivos vão ser simples e eles vão se alimentar ali de matéria, compostos orgânicos disponíveis para conseguir a energia para as funções vitais deles, tá? Então, essa hipótese, ela diz que os primeiros seres que apareceram, né, que surgiram, foram seres heterótrofos fermentadores, tá? Bom, então esses seres, eles vão se alimentar de matéria orgânica e vão liberar CO2 através da fermentação, tá? Em seguida, teriam surgido seres autótrofos, fotossintetizantes, ou seja, eles fariam o processo da fotossíntese para conseguir energia para as funções vitais e eles liberariam O2, oxigênio, tá? E aí, finalmente, a gente teria os seres aeróbicos, teria o surgimento dos seres aeróbicos, que são seres que respiram o oxigênio. Bom, pessoal, finalizamos então a parte do nosso conteúdo da aula de hoje. E aí eu trouxe para a gente terminar a nossa aula 2 exercícios, tá? Que estão na apostila do módulo 2, beleza? Para a gente resolver junto. Então, o primeiro exercício é a questão número 1 da apostila. E ela diz o seguinte: uma das hipóteses sobre a origem da vida na Terra presume que a forma mais primitiva de vida se desenvolveu lentamente a partir de substâncias inorgânicas em um ambiente complexo, originando um ser extremamente simples, incapaz de fabricar seu alimento. Essa hipótese é modernamente conhecida como: letra A, geração espontânea. Letra B, heterotrófica. Letra C, autotrófica. Letra D, epigênese. Letra E, pangênese. Bom, para a gente resolver essa questão, é importante a gente destacar o seguinte do enunciado, tá? Uma parte que é extremamente importante. Originando um ser extremamente simples, incapaz de fabricar o seu alimento. Qual é a hipótese que fala isso? De um ser muito simples que é incapaz de fabricar o seu próprio alimento. É a letra B, a hipótese heterotrófica. Bom, a próxima questão é a 37 da apostila. E ela diz o seguinte: de acordo com a hipótese heterotrófica, o primeiro ser vivo no planeta Terra obtinha energia para o seu metabolismo por meio de um processo adequado às condições existentes na atmosfera primitiva. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a sequência ordenada dos processos energéticos desde o surgimento do primeiro ser vivo no planeta. Letra A, fotossíntese, respiração aeróbia e fermentação. Letra B, respiração aeróbia, fermentação e fotossíntese. Letra C, respiração aeróbica, fotossíntese e fermentação. Letra D, fermentação, fotossíntese, respiração aeróbia. Letra E, fermentação, respiração aeróbia e fotossíntese. O que a gente viu com relação à hipótese heterotrófica, tá? E sobre a ordem dos seres, né? Dos seres vivos que foram surgindo. O que a gente viu foi o seguinte: o primeiro ser vivo era um ser extremamente simples, tá? Heterótrofo, beleza? E ele não tinha oxigênio disponível, nem gás carbônico disponível para ele. Então, era um ser que fazia o quê? A fermentação, beleza? Era um ser heterótrofo, fazia fermentação. Como resultado da fermentação, ele liberava o quê? Gás carbônico, CO2, tá? A partir, então, do surgimento desses primeiros seres heterótrofos fermentadores,
né? A gente vai ter a liberação de gás carbônico, o gás carbônico vai ficar disponível, a gente tem o surgimento de seres autótrofos fotossintetizantes, que vão usar aquele gás carbônico e vão liberar oxigênio, tá? E como terceiro na ordem de surgimento, a gente vai ter os seres que vão usar esse oxigênio que vai estar disponível, que vão fazer a respiração aeróbia. Então, a ordem certinha a gente pode encontrar na letra D: fermentação, fotossíntese e respiração aeróbia. Gente, a nossa aula de hoje fica então por aqui. Qualquer dúvida me procurem e bons estudos!